Pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, à nossa aula aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Fundamentos e Inovações em Cosmetologia aplicados à estética. Hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre, desde a composição de uma formulação ali, como prescrever para o nosso paciente de maneira personalizada. Vamos também ver um pouquinho ali das estratégias de marketing, algumas prescrições associadas a algumas disfunções estéticas, né, algumas condições de pele, não disfunções da pele, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui, tentar compreender um pouquinho de tudo isso. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Tertaliana Pires, eu sou farmacêutica bioquímica, formada pelas faculdades Objetivo, hoje acho que Unicelg, né? Sou especialista em cosmetologia, gestão, tecnologia e desenvolvimento de cosméticos. Tenho também especialização em estética avançada. Tenho especialização em nutrição ortomolecular e nutrigenômica. Sou especialista em nutrição aplicada à estética, farmacêutica magistral, tenho uma farmácia de manipulação, sou especialista em peelings químicos, o nome da minha farmácia chama Quinta Essência, tá? Aqui em Goiânia mesmo, e faço parte do grupo técnico de estética do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. E os objetivos, então, da nossa aula nessa noite é diferenciar os nutricosméticos, os cosméticos, os dermocosméticos, conhecer um pouquinho de inovações científicas, quais as moléculas que nós temos ali, né, o que a gente tem de inovação nesse mercado da prescrição, saber ali relacionar os dermocosméticos nas disfunções de pele, como eu disse para vocês, entender um pouquinho do marketing, né, saber o que a gente tem de novidade ali para esse mercado que é tão prescritor, tão promissor, né, esse mercado da prescrição. Então, é um mercado que está em constante crescimento, e aí a gente vai ver um pouquinho o que a gente tem, que a gente pode estar oferecendo para o nosso paciente no dia a dia. Bom, entrando aqui dessa parte da prescrição, eu queria trazer para vocês ali qual que é o conceito de cosméticos. Então, o que é um cosmético, professora? Cosmético é tudo aquilo, né, que ele quando aplicado sobre a pele, ele vai trazer algum tipo de melhora da aparência da pele. Tá? Então, nós temos ali como exemplos as maquiagens, os perfumes, os shampoos, eles vão trazer algum tipo de benefício para a nossa pele, mas não tem nenhuma função terapêutica, tá? Eles só vão mesmo melhorar a aparência da pele. Para quem está mais familiarizado com esses termos da indústria, quando a gente fala cosméticos grau 1, né? Então, cosméticos, aqui esse termo de definição de cosmético, seria aquele que a gente chama de cosmético grau 1. Eles não precisam apresentar nenhum teste de eficácia, segurança, não precisa ter nenhuma comprovação em termos de resultado. É o que a gente tem aqui, né? A maquiagem ela vai trazer a melhora ali do aspecto, da aparência geral da pele? Sim, mas não vai trazer nenhuma propriedade curativa, não vai alterar nenhuma função da nossa pele. A mesma coisa é o shampoo, ele vai higienizar o meu couro cabeludo, um sabonete líquido. Agora, quando a gente fala de dermocosmético, esse conceito já é um pouquinho mais amplo, né? O conceito de dermocosmético, diferente de um cosmético, é aquele produto que ele vai conseguir trazer um benefício para a pele, né, ou para a região da pele onde vai ser aplicada, e aí a gente fala que ele tem alguma propriedade, ele vai modificar as funções da minha pele ali, então ele vai conseguir trazer algum tipo de alteração benéfica para a minha pele, eu vou conseguir tratar alguma disfunção através do uso desse produto. Então, nós temos aqui, né, que o dermocosmético seria a união de um cosmético com um medicamento. No caso desses produtos, seria o que a gente chama ali de cosmético grau 2, né? Eles precisam apresentar um teste de eficácia e segurança, são feitos ensaios clínicos apresentando, né, a eficácia. Então, quando a gente fala ali de um produto anti-rugas, um produto anti-manchas, quando eu coloco essa apresentação no meu produto, eu preciso comprovar que aquele produto, ele tem realmente essa função. Então, para isso são feitos testes clínicos, testes de eficácia e segurança, para eu comprovar que ele realmente apresenta aquela função. E o dermocosmético, ele vai fazer isso, né? Ele vai trazer algum benefício para a minha pele, no sentido de tratar alguma disfunção que o meu paciente esteja apresentando. Então, se o meu paciente quer tratar rugas,
né, está apresentando um certo grau de envelhecimento na minha pele, rugas finas, rugas profundas. Então, eu vou usar ali ativos como, por exemplo, um retinol. Para quem aí está mais familiarizado com a drogaria, a gente tem o Vitacid, né, que é o ácido retinóico, e ele tem essa função de fazer o estímulo de colágeno, né, a tratar rugas. A vitamina C, a própria vitamina C também, quando a gente fala de um sérum de vitamina C, eu consigo apresentar ali para o meu paciente, a vitamina C, ela tem uma ação antioxidante, clareadora, estimuladora de colágeno, então eu consigo melhorar a aparência, o aspecto geral da pele do meu paciente e até um certo clareamento. Meu paciente está com a pele ressecada, então eu uso um sérum de ácido hialurônico, esse ácido hialurônico vai aumentar o fator de hidratação da pele desse paciente. Então, o dermocosmético, ele vai conseguir melhorar ali o aspecto da pele do paciente naquela região aonde ele vai ser aplicado. Depois eu quis trazer também para a gente aqui o conceito dos nutricosméticos, né? Então, para quem trabalha com a prescrição, está bastante em alta a prescrição dos nutricosméticos, os suplementos que a gente tem, mas esses suplementos, eles vão também, né, assim como os dermocosméticos, eles vão trazer algum tipo de melhora, vão corrigir disfunções estéticas que o meu paciente, né, estão apresentando aqui. Então, nós temos ali o colágeno, coloquei aqui o pomegranate, que é o extrato da romã. Eu gosto muito desse extrato, ele tem uma ação antioxidante muito grande, ele consegue apresentar ali em termos de ação antioxidante, melhora da pele, clareamento, é um ativo, né, com ótimo custo-benefício. Nós temos também aqui o licopeno, nós temos o resveratrol, que também é um produto com excelente ação antioxidante. Nós temos estudos aí, artigos científicos que mostram a eficácia do resveratrol, tanto para proteção cardiovascular, efeitos antioxidantes e até mesmo anticâncer. Então, a gente tem esses estudos aí do resveratrol, e os nutricosméticos, eles são produtos, né, que eles precisam ser utilizados na nossa prática clínica, em associação com os dermocosméticos. Quando a gente vai para a nossa prática, a gente precisa entender que não adianta muitas vezes eu tratar a parte externa, né, a pele do meu paciente, prescrever ali um cosmético, porque a nossa pele, gente, ela simplesmente está refletindo como está o nosso interior. Então, se aquele paciente chega para você com a pele cheia de rugas, com muita flacidez, com muita mancha, ou paciente com muita acne, aquilo ali, ele simplesmente está mostrando para você como que está o interior desse paciente. Então, quando a gente quer trabalhar com prescrição, a gente precisa entender que, na maioria dos casos, nós vamos precisar associar a nossa prescrição de dermocosméticos os nutricosméticos. Vai ser muito importante a gente saber fazer essa associação. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né, onde a gente faz a associação da nutricosmética com os dermocosméticos. Ainda que na parte da prescrição, quando a gente fala de prescrição, a gente precisa entender alguns aspectos básicos de uma formulação, como funciona, né, como montar uma formulação quando a gente vai prescrever algum produto manipulado para o nosso paciente. Então, hoje, na prescrição, a gente tem a opção de prescrever um produto para o nosso paciente industrializado, e nós também temos a opção de prescrever para o nosso paciente um produto manipulado, né? Então, a gente tem a questão ali da indústria e da manipulação. Quando eu pego um produto industrializado, coloquei aqui para vocês essa marca aqui, um produto da Principia, apesar dele não dizer aqui, né, qual que é a função, porque se ele dissesse qual seria a função desse sérum aqui, ele teria que ter o teste de eficácia e segurança comprovado. Mas pelos ativos aqui, a gente consegue perceber que ele é um sérum antioxidante. Por quê? Porque nós temos a vitamina C, que ela é uma vitamina antioxidante, e nós temos também o ácido ferúrico, que ele é um ativo com ação antioxidante. Consequentemente, vai fazer estímulo de colágeno, vai ter ação ali, né, um tratamento, efetividade no tratamento de rugas. Então, quando a gente pensa em uma formulação, o que a gente tem que observar ali? Um produto, ele é constituído basicamente de 3 ingredientes, tá? Claro que nós vamos ter em casos que vamos ter muito mais produtos, mas basicamente um produto, ele é composto por 3 ingredientes ali. O veículo, né, ou a base, que é onde o princípio ativo ele vai ser incorporado. Então nós temos aqui um creme, uma loção, um gel, um creme gel. E aí, quando a gente vai para a manipulação, a gente consegue perceber a infinidade de veículos dermocosméticos que nós temos para fazer a prescrição para o nosso paciente, tá? Então, nós temos ali o veículo,
aonde eu preciso incorporar esse princípio ativo. Então, quando eu falo de um sérum de vitamina C, eu preciso pegar essa vitamina C e incorporar numa formulação, né, para estabilizar aquela vitamina C. Não tem como simplesmente pegar aquela vitamina C e aplicar em uma determinada região do meu corpo. Então, eu preciso desse veículo, eu preciso do princípio ativo, e esse princípio ativo é o que vai, de fato, fazer a função naquele dermocosmético ou no cosmético que a gente está trabalhando ali. Então, no caso do sérum de vitamina C, a vitamina C vai ser o princípio ativo, e nós temos também um terceiro componente ali, que são os adjuvantes. O que são esses adjuvantes? São substâncias que elas vão ser acrescidas à nossa formulação, e elas vão ter a função ali de conservar a formulação, impedir que haja proliferação, contaminação microbiológica. Então, nós temos os conservantes microbiológicos, toda a formulação cosmética, ela tem conservantes microbiológicos nela, para ajudar na estabilização da formulação. Nós temos ativos antioxidantes ali, que vão manter a estabilidade da formulação por mais tempo. Quando a gente fala de vitamina C, é um excelente exemplo para a gente trabalhar aqui, porque a vitamina C, a gente sabe que ela não tem uma boa estabilidade, então ela degrada. Quem aí trabalha com drogaria, já viu que a gente tem aqueles sérums de vitamina C, e a indústria, inclusive, na maioria das vezes, quando ela coloca esse sérum no mercado, ela já coloca até um corantezinho caramelo. Por quê? Porque essa vitamina C, ao longo do tempo, ela vai oxidar. E aí, o produto, quando ele está oxidado, ele vai ficar numa coloração amarronzada. Então, a indústria ela já coloca esse corante caramelo ali para que a pessoa que esteja comprando, ela não perceba essa alteração, não perceba essa oxidação no produto, né? Hoje em dia, nós vamos falar ali de inovações tecnológicas, nós temos moléculas que elas são mais estáveis, então eu consigo manter a estabilidade desse produto por mais tempo, mas a gente também coloca ali ativos, né, que vão ajudar a preservar essa formulação por mais tempo, garantir uma maior estabilidade, tá? E quando a gente fala também de cápsula, né? Eu vou comprar um suplemento, uma cápsula, acontece da mesma forma. Nós temos ali o princípio ativo, então coloquei aqui para vocês um resveratrol plus, né? Nós temos aqui o resveratrol e outros ativos também associados a essa formulação, ali com o resveratrol, que vai ter aquela ação ali, potencializando a ação do resveratrol, nós vamos ter ali ação antioxidante, rejuvenescedora, hidratação da pele aqui, né? Então, todos esses ativos aqui que estão colocados são para isso. Então, eu vou ter os princípios ativos, o meu veículo aqui, no caso, vai ser a cápsula, no caso da cápsula gelatinosa, né? Ela é o veículo da formulação. Nós teremos também, como adjuvante, nós temos o excipiente. E ao contrário de que muita gente pensa, né? A gente tem aquela ideia de que o excipiente é simplesmente um pó que eu vou colocar ali para completar o volume da cápsula. Porque a gente vai manipular a cápsula, vai colocar ali o pó, o comprimido, e aí, às vezes, a gente tem a cápsula, e cada cápsula come, tá? Um volumezinho específico. Então, eu vou colocar ali todos os pós, e aí eu preciso de um recipiente para completar o volume da cápsula. Toda vez que você pegar um medicamento e você tiver curiosidade em cápsula, abre lá para você ver. Aquela cápsula, ela não vem vazia. Então, ela vem bem cheinha, né? Bem completinha. Então, o que a gente faz ali? Junto ao medicamento, aos princípios ativos, nós vamos colocar ali um recipiente, e esse recipiente, ele vai completar o volume da cápsula. Mas ele não serve só para isso, tá? Assim como numa formulação cosmética, eu tenho os adjuvantes que vão preservar a formulação, vão aumentar, né, o poder de permeação daquele princípio ativo, porque a gente tem ali na cosmética, nós temos também na parte de suplementos, nas cápsulas, esses recipientes, eles vão melhorar a absorção do fármaco, eles vão fazer com que esse fármaco se desintegre de forma mais rápida ou mais lenta, dependendo do mecanismo de ação que eu quero daquele medicamento, tá? Eles vão potencializar ali, vão impedir a oxidação da droga, vão fazer com que ele se desintegre, seja absorvido no local correto, seja ali se for estômago, intestino, depende da onde aquela droga precisa ser absorvida. Vai aumentar, então tem ali princípios ativos que vão prolongar a meia-vida dessa droga ali no meu organismo, tá? Vou garantir que essa droga fique mais biodisponível por um tempo maior ali no meu organismo. Então, quando a gente fala de prescrição, precisa analisar tudo isso. Quando eu vou prescrever uma formulação para o meu paciente, eu tenho sempre que tentar fazer com que esse paciente tenha maior adesão ao meu tratamento, tá? Então, isso fala da
personalização da prescrição. E aí, gente, isso é muito importante, a gente saber personalizar a nossa prescrição. Quando o paciente chega para você ali, eu vou prescrever uma formulação, eu tenho que levar vários fatores em conta quando eu vou montar uma prescrição. Então, eu tenho que saber ali qual que é o histórico desse paciente, né? É necessário fazer uma anamnese bem feita na nossa prática clínica. Eu vejo que quando a gente faz uma anamnese bem feita, a gente consegue entregar melhor para o paciente. A gente vê muitos erros hoje em dia aí na prática, porque o profissional muitas vezes não faz uma boa avaliação do paciente. Então, o que a gente vê aí na prática clínica? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes o paciente, ele chega lá no consultório e fala para o médico, olha, eu sinto dor de cabeça, né? Ou tenho muita cólica. Não, então vou te dar um Buscopan para você tomar ali para melhorar a sua cólica. Mas o que está causando essa cólica? Vamos lá na raiz do problema, né? Qual o motivo de você ter essa cólica constantemente? Tem algum um outro fator que está desencadeando? Então vamos lá na raiz do problema, vamos tratar aquilo ali. E não só tratar o sintoma, mas tratar também a causa. Então a gente precisa ter uma abordagem, uma visão mais integrativa ali do nosso paciente, né? Ter mais interesse quando o paciente chegar para você ali. Então tem muitas coisas ali que às vezes o paciente está com quer tratar uma acne, mas e aí eu vou passar um sabonete para ele para tratar acne, mas o problema dele é uma disbiose intestinal. Então eu preciso suplementar esse paciente, tratar essa disbiose para que ele possa ter um bom resultado ali em termos de melhora da acne. Senão eu não vou conseguir, posso passar os melhores produtos no rosto do meu paciente, mas eu não vou conseguir, né, porque eu tenho que tratar de dentro para fora. E aí, quando eu falo de personalização da prescrição, é você avaliar esse paciente, meu paciente, qual que é o tipo de pele do meu paciente? Então, eu vou prescrever um veículo, uma formulação com um veículo que seja compatível com o tipo de pele. Hoje, a gente vê muito, o paciente vira para você e fala, olha, eu tenho dificuldade de usar protetor solar porque eu já comprei protetor solar muito caro e fala lá que não vai deixar minha pele oleosa, que ele é oil free, mas na verdade ele deixa a pele oleosa. Então eu não gosto de nada pregando, não uso protetor solar porque eu não gosto de nada pregando no meu rosto, não gosto de sentir nada pesado ali. Então, nesse caso, né, então você vai avaliar, olha, se a sua dificuldade é essa, então vou prescrever para você aqui uma formulação que tem um toque seco realmente, que não vai deixar a sua pele oleosa. O paciente chega para você, eu tenho a pele muito seca. Não, então vou prescrever essa formulação para você em um veículo aqui, vamos escolher um veículo que vá aumentar a hidratação da sua pele, vai tratar a disfunção que você quer, mas ao mesmo tempo vou aumentar a hidratação, né? Da mesma forma, o paciente chega para você e fala, eu não dou conta de engolir cápsula. E aí? Preciso prescrever um suplemento para esse paciente? Então, vamos ver qual que é a forma farmacêutica que eu poderia estar trabalhando para esse paciente, para fazer ele aderir. Não, então você não consegue cápsula, vamos tentar fazer essa formulação aqui num sachê. Então, a gente tem essas opções hoje, né? Isso se chama personalização da prescrição. E aí a gente precisa entender que o nosso paciente, ele é único, né? Não dá para a gente fazer receitinha de bolo ali para todo mundo, né? A gente tem que ter essa abordagem ali mais integrativa. E ainda falando aqui dessa parte da prescrição, nós temos também algumas inovações, algumas moléculas inovadoras, né? Que nos ajudam ali, que conseguem nos ajudar no sentido de fazer com que a gente entregue melhores resultados ali para o nosso paciente. Então, eu consigo, uma das moléculas que eu gosto muito de trabalhar em quase todas as minhas formulações, hoje a maioria dos meus ativos na farmácia são de nanotecnologia, porque eu percebi que quando a gente trabalha com nanopartículas, nós conseguimos entregar o melhor resultado para o nosso paciente, né? Então, a nanotecnologia é uma das inovações tecnológicas que nós temos aqui, a pronta entrega, e quando você pega um ativo e encapsula esse ativo, transformando esse ativo em nanopartícula, você consegue fazer com que esse ativo ele tenha uma maior penetração, tá? Eu vou conseguir fazer com que esse ativo ele permeie mais através da nossa pele, então eu vou ter o maior potencial de permeação desse ativo, eu vou conseguir fazer com que esse ativo ele tenha uma maior estabilidade na minha formulação, tá? Consequentemente, o meu potencial de ação para esse ativo
ele vai ser maior, ok? Então, se eu tenho maior penetração, eu vou ter também um melhor resultado. E tem alguns casos de ativos que a gente consegue até ter um melhor resultado trabalhando com esses ativos do que se eu consigo trabalhar numa dosagem menor do que se eu estivesse trabalhando ali com um ativo comum não nano-encapsulado, como hoje em dia a gente tem já nanopartículas de ácido salicílico. Então, na nossa prática clínica, quem trabalha aí com ácido salicílico, né? O ácido salicílico ele é um ativo que tem ação queratolítica, então ele vai fazer aquele afinamento ali do extrato córneo, ele tem ação seborreguladora, então a gente usa muito para o tratamento da acne, paciente que tem muita oleosidade no couro cabeludo, caspa, então a gente faz essa associação ali, um shampoo de ácido salicílico para esse paciente, para fazer esse controle da oleosidade. Normalmente a gente usa ali 2% de ácido salicílico, dependendo da formulação, até 5%. Então, quando a gente trabalha, e o ácido salicílico, ele é um pouco difícil de se estabilizar ali nas formulações, ainda mais pensando em um shampoo anti-caspa, e aí a gente tem alguns ativos antifúngicos associados, né? Então é difícil a gente conseguir manter ali uma maior estabilidade dessa formulação. E aí quando eu trabalho com a nanopartícula do ácido salicílico, eu consigo utilizar uma concentração ali de 0,5%, no máximo 1% de salicílico, entrego o mesmo resultado que eu trabalhando com ele ali a 5%, mais ou menos, né? Porém, com um potencial de ação muito maior e com uma estabilidade da formulação também muito maior. Outro exemplo também muito utilizado hoje em dia, até na cosmética mesmo, nós temos aí o ácido tranexâmico e a niacinamida. A niacinamida, ela é um excelente ativo, ele é um derivado da vitamina B3, então ela tem ação anti-inflamatória e ela tem ação também clareadora da pele, né? A gente usa muito sérum de niacinamida, por ela ter essas ações anti-inflamatórias, clareadoras, então a gente utiliza a niacinamida tanto para clareamento da pele, em tratamentos de melasma, quanto também na acne, porque ela tem essa ação anti-inflamatória, então ela vai ajudar a desinflamar aqueles casos que o paciente chega para você lá com muita pápula, muita pústulazinha, né? Então a niacinamida ela tem essa ação anti-inflamatória. E outro caso também que a gente tem, que é o ácido tranexâmico. Para quem não sabe, o ácido tranexâmico ele é um ativo inibidor da tirosinase, então para o paciente ali que tem melasma, ele vai ajudar a inibir a ação dessa enzima que vai estimular uma produção exacerbada de melanina. Então o ácido tranexâmico ele faz essa inibição da tirosinase ali e é um dos ativos que nós temos de escolha excelentes para o tratamento do melasma. Porém, tanto a niacinamida quanto o ácido tranexâmico, eles possuem uma particularidade em comum. Eles são ativos de caráter hidrossolúvel, ou seja, né, por eles serem ali de caráter hidrossolúvel, eles não têm uma boa permeação na nossa pele, porque a nossa pele, como já é sabido, né, a maior parte da nossa pele, a maior constituição da nossa pele, nós temos ali a camada lipídica. E justamente por conta dessa camada lipídica que nós temos, a nossa pele ela tem afinidade por produtos lipossolúveis. Então, é interessante a gente saber isso aqui, quando eu vou prescrever para o meu paciente, esse ativo, ele é lipossolúvel, ele é hidrossolúvel. Então, nesses casos aqui, quando a gente trabalha a niacinamida, quando a gente trabalha o ácido tranexâmico, né, nós precisamos colocar algumas substâncias associadas a esses produtos, que nós chamamos de carreadores ou promotores de permeação. Então, a gente tem aí o transcutol, esqueci o nome científico aqui agora, o Pureskin DM, que são ativos que a gente coloca ali na manipulação, mas também são utilizados ali na indústria para aumentar, né, essa permeação do ativo. E agora, falando na tecnologia, nós já temos também disponíveis essas duas moléculas em nanopartículas, tá? Então, nós já temos aí disponível o nanotranexâmico, a nanoniacinamida. Então, agora a gente consegue entregar ali um resultado melhor para o nosso paciente. Então, se a gente vê uma prescrição ali 10% de ácido tranexâmico, 10% de niacinamida, para a gente ter realmente uma ação
efetiva, tá? Então, agora eu consigo, associando a nanotecnologia, a gente consegue ter ali uma menor dosagem de ativos e, ao mesmo tempo, um melhor resultado, tá? E a gente tem que entender também que quanto mais ativos a gente coloca na formulação, quanto maior a quantidade de ativos a gente vai colocando, mais difícil de se estabilizar essa formulação fica. Tá? Então, quando a gente está pensando em prescrição, a gente tem que procurar sempre trabalhar com ativos ali onde eu vou conseguir o maior potencial de ação com uma dose menor para garantir ali a estabilidade. Então, isso altera na estabilidade, na viscosidade da formulação, tá? E quando a gente trabalha com as nanopartículas, a gente consegue ter um resultado melhor. Outra opção também aqui, né, que nós temos, é a biotecnologia, que está sendo extremamente utilizada também. Nós temos moléculas inovadoras aí, então nós temos ativos biomiméticos que vão imitar as funções naturais da pele. Nós temos as enzimas, e as enzimas elas vão fazer renovação celular. Então, a gente tem aí enzimas derivadas das frutas, a bromelina, a papaina, a gente utiliza muito na estética, inclusive, um peeling enzimático, né? É uma formulação ali que a gente coloca bromelina, papaina, são essas enzimas derivadas das frutas, e elas vão fazer renovação celular ali na área íntima, e vai ajudar no clareamento dessas regiões, tanto virilhas, axilas. Nós temos também os probióticos, que estão sendo muito utilizados na dermocosmética. E o que os probióticos eles vão fazer, né? Eles vão ajudar na manutenção da função barreira da pele, eles vão ajudar a recuperar essa função barreira. Quando o paciente tem alguma disfunção ali na pele, a gente vê muitos casos ali, dermatite, rosácea, psoríase. Então, a gente utiliza muito a prescrição desses dermocosméticos contendo probiótico para ajudar esse paciente a recuperar essa função barreira, ok? Outra coisa também que a gente tem ali são os fatores de crescimento. Gente, fatores de crescimento. Quem aí trabalha com cicatrização de feridas, quem trabalha aí com área capilar, tá? Utiliza-se muito os fatores de crescimento. O que são esses fatores de crescimento? São proteínas que elas vão estimular a angiogênese, então elas vão estimular a formação de novas células. E essas células que vão ser formadas ali vai depender do estímulo que eu estou gerando. Então, se eu quero uma regeneração tecidual, eu vou usar fatores de crescimento que vão estimular a produção de um tecido novo, ou se eu falo de crescimento de cabelo, eu vou estimular a produção de novos fios. Se eu estou falando de rejuvenescimento, eu vou usar peptídeos ali, fatores de crescimento, que vão estimular a produção de colágeno, elastina, matriz extracelular. Então, eu vou ter esses ativos aqui que vão ter essas funções, ok? Então, nós temos aqui, né, essas substâncias ali que elas vão ser associadas e vão trazer uma melhora da nossa pele. Então, hoje em dia, está sendo extremamente utilizado, né, essas substâncias. Coloquei aqui para vocês aqui a catalase. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, a catalase é uma enzima e ela é extremamente utilizada tanto para reversão de cabelos brancos, tá? Então, a gente faz ela tanto de uso tópico quanto para uso oral, em algumas formulações ali de cunho estético, e ela vai ajudar a fazer essa reversão do fio e estimular também, né, a produção de novos fios ali agora, devolvendo a cor natural para o cabelo. Nós temos fatores de crescimento também que a gente faz ali associado, que ajudam ao paciente a reverter quadros de queloide, são preventivos de queloide, quando a gente fala da cicatrização, né, o paciente fez algum procedimento ali, ou o paciente diabético, tá, que tem dificuldade, a gente sabe que o paciente diabético ele tem dificuldade de cicatrização, então utiliza-se ali os fatores de crescimento em formulações, e aí depende, né, ali se emplasto ou pomada, a gente vai depender também se esse paciente está acamado. As próprias enzimas também, elas são utilizadas ali em formulações para o paciente ali que está acamado e tem dificuldade de cicatrização, então a gente faz essa associação dos
fatores de crescimento com essas enzimas, né? A papaina ela é muito utilizada para isso, em termos de cicatrização de feridas. Então, né? A biotecnologia está aí disponível para ser utilizada amplamente, para nos ajudar ali a entregar, né, fazer uma coisa mais personalizada e conseguir entregar melhores resultados para o nosso paciente. Ainda, né, falando dessa questão aqui das inovações, nós temos aqui os novos ingredientes, né, e ingredientes do futuro. Então, a gente sabe que a prescrição personalizada, ela é uma tendência, tá, gente? A indústria cosmética e a indústria de suplementos, ela já percebeu isso, e se tiver alguém aí que trabalha com indústria de suplementos, né, indústria cosmética, a manipulação, né, a farmácia de manipulação é o futuro da prescrição personalizada. Então, vendo isso, a indústria, tanto de suplementos quanto a indústria de dermocosméticos, ela começou a partir para esse campo, tentando fazer da melhor maneira possível, né? Eles não conseguem fazer essa questão personalização 100%, mas o básico ali eles já conseguem fazer também, conseguir entregar para o paciente, essa questão da suplementação. Então, já tem muita coisa que a indústria já consegue trazer para o nosso paciente, para nos ajudar nessa questão da personalização. Então, porque é uma área realmente que tem crescido bastante, né? Tem sido, assim, está em constante evolução e tem crescido muito. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui indústrias já que elas conseguem fazer cosméticos de uma maneira tão personalizada que ela estuda ali o DNA do paciente, ela estuda o microbioma do paciente, então vai perceber ali quais as disfunções, né? Já tem médicos hoje em dia trabalhando com isso, até nutricionistas que fazem aqueles testes epigenéticos, e aí baseado nisso, você consegue fazer cosméticos. Eu tenho tendência a ter melasma no futuro, eu tenho tendência a ter psoríase. Então, baseado nesse estudo, aí eles conseguem fazer ali uma personalização, tanto de suplementos, quanto de cosméticos para o paciente, né? Olha só a que nível aí nós estamos chegando, né? Então, isso aqui nos mostra que não dá para a gente querer fazer a mesma coisa para todo mundo, né? Então, até na medicina mesmo, já é bem conhecida a questão da medicina integrativa. A gente vai perceber aí, tem muitos médicos, né, que já estão trabalhando com essa questão da medicina personalizada, né? Trabalham, não só o médico, muitas das vezes, mas tem toda uma equipe ali junto, trabalhando para conseguir modular o paciente como um todo, né? Tratar tudo ali do paciente para fazer uma coisa realmente bastante personalizada. Outra coisa que a gente tem também aqui são os peptídeos sinalizadores, e aí todo mundo já ouviu falar, né? Que são os exossomos, é o boom do momento. Os nossos exossomos, o que são os exossomos, que a gente tanto vê aí? Os exossomos, na verdade, eles são ali peptídeos sinalizadores, e eles são muito utilizados em associação com os fatores de crescimento que a gente viu aqui, porque eu falei para vocês que os fatores de crescimento são proteínas que vão estimular a formação de novas células, de novos tecidos, né? Vão estimular ali a angiogênese. E aí, esses peptídeos sinalizadores, os exossomos, então, eles vão ser associados junto aos fatores de crescimento, porque quando eu faço essa associação, eu vou potencializar a ação dos fatores de crescimento, tá? Porque eles vão sinalizar para os fatores de crescimento que precisa ser produzido de maneira mais intensa, ok? Então, a gente faz muito a associação ali do exossomo com fatores de crescimento nas formulações, tanto na estética. Então, a gente tem vários tipos de exossomos disponíveis no mercado. Nós temos exossomos clareadores, nós temos exossomos que estimulam o crescimento do cabelo, que estimulam a formação de novos tecidos. Então, a gente tem vários tipos aí de exossomos disponíveis, né, para diferentes áreas na prescrição. E o ideal é sempre estar utilizando ali os exossomos associados aos fatores de crescimento. Outra coisa também que a gente tem que observar quando a gente fala aí de prescrição, de personalização da prescrição, né, nós temos aí uma grande tendência de mercado, que são ali os cosméticos clean beauty, né, que são produtos ali veganos,
sem parabenos, sem conservantes, que não tem produtos que vão agredir o meio ambiente ou que vão apresentar algum tipo de toxicidade para a pele. Então, isso é uma tendência de mercado hoje, tá? Muito forte, inclusive. Para vocês terem uma ideia, aqui em Goiânia, a gente não tem tanta procura de cosméticos veganos, mas se você for olhar São Paulo, Rio, isso já é uma realidade muito evidente, tá? Então, inclusive, já tem até farmácias de manipulação especializadas em cosméticos veganos. Tem indústrias cosméticas que trabalham somente com produtos veganos, né? Porque já tem essa demanda, né? Os pacientes, eles querem fitocosméticos, que são os cosméticos ali derivados das plantas, né? Então, a fitocosmética também, assim como a fitoterapia de um modo geral, tanto a fitocosmética quanto os suplementos, né, à base de plantas também, é uma área que está crescendo muito, né? As pessoas, elas estão voltando ali para o natural, aquela pegada mais ali sem conservantes, né? A alimentação, os temperos, nada industrializado, então já tem esse apelo muito grande, e aí a gente precisa estar acompanhando tudo isso aí, né, para a gente conseguir se manter ali no mercado. Então nós temos aqui também, né, produtos sustentáveis, extratos marinhos. Eu coloquei aqui para vocês o Ascophyllum nodosum, que é uma alga bastante utilizada, né? É um exemplo de extrato marinho que é muito utilizado. Não sei se vocês já conhecem. Então a gente tem aqui, ele pode ser utilizado tanto na dermocosmética quanto na nutricosmética. Quando eu faço a utilização dele na pele, o Ascophyllum, ele tem os nomes comerciais dele lá, ele serve tanto para clareamento da pele, né, e ele tem ação também antioxidante. Então a gente usa ali associações para... Ele é um clareador suave, tá, que não vai agredir a pele. Então, aqueles pacientes ali que às vezes tiveram algum quadro de hiperpigmentação pós-inflamatória ou que apresenta alguma mancha, mas tem a pele muito sensível e quer clarear, então ele seria um clareador suave, sem gerar nenhum tipo de agressão para a pele, tá, do paciente. Pode utilizar ali tranquilo, com segurança. E quando a gente utiliza também essa alga de uso interno, na nutricosmética, ela vai ter a função de auxiliar no emagrecimento, tá? Então ele vai ajudar ali na queima de gordura. Outra coisa também bastante importante é a questão dos hormônios tireoidianos. Então, o Ascophyllum, ele vai ajudar a fazer essa regulação ali dos hormônios da tireoide, tá? Então, ele tem essa função aqui, é um extrato marinho, de origem marinha, totalmente natural, né? Então, atenderia ali o seu público. Então, a gente tem muitas opções disponíveis ali no mercado para a gente estar utilizando e atendendo esse tipo de público que quer uma coisa mais natural, tá? Ainda dentro dessa parte da prescrição, eu coloquei aqui alguns dermocosméticos que a gente vai estar trabalhando associados a algumas condições dermatológicas. E aqui a gente tem coloquei ali o que a gente mais tem procura hoje em dia, tanto na estética quanto na nossa prática clínica. O paciente chega para você lá e muitas vezes a gente não sabe como cuidar, né? E quando a gente fala de tratar alguma alteração de pele, a gente precisa entender o mecanismo de formação daquela disfunção. O que está causando? Como que é o processo inflamatório? Por que eu vou usar um sabonete de ácido salicílico para tratar a acne? Por que eu vou usar um sabonete de ácido glicólico? Eu ouvi falar que é bom. Bom por quê? Qual que é o mecanismo de formação da acne? Né? Então, quando a gente fala de acne, nós temos ali que a acne, ela é um processo inflamatório da pele e ela começa com o excesso de produção de sebo. E esse excesso de produção de sebo, ele vai levar ali uma hiperqueratinização. Então, esse paciente, ele vai ter um excesso, né, de formação de queratina ali nas camadas da pele. Essa hiperqueratinização vai fazer com que haja o tamponamento dos folículos ali, a obstrução dos nossos folículos, e isso vai gerar, né, um processo inflamatório mais intenso quando isso ocorre. Então a gente vai ter ali, às vezes, migração de bactérias devido a esse tamponamento, esse excesso de produção de sebo que vai estar ali na pele, vai fazer com que haja a migração de bactérias para aquela região. Então nós vamos ter ali também, muitas vezes, a presença de pápulas, de pústulas, ok? E o que são os comedões? Os comedões é esse sebo
ali, em contato com o ósseo piloso ali, ele vai oxidar, tá? Reagindo com o oxigênio, ele vai oxidar, e aí a gente tem os comedões. Então, a acne, ela começa com esse excesso de produção de sebo. Se eu não tratar esse processo inflamatório, ele vai evoluindo até atingir as diferentes camadas da pele, e aí pode até chegar o caso que a gente tem lá da formação da cicatriz de acne, né? Então, quando eu tenho a formação da cicatriz de acne, significa que esse processo evoluiu, atingiu as diversas camadas da pele, chegando até a derme, ok? Então, quando o paciente chega para você já falando que eu falo que a melhor maneira de você tratar uma disfunção, né, quanto antes ali, melhor. Então, se o seu paciente já chega para você reclamando, eu tenho a pele oleosa, né, o meu grau de oleosidade aqui na minha pele é maior. Então, o que eu tenho que fazer? Começar desde já a tratar essa oleosidade, porque se eu não tratar essa oleosidade, essa inflamação vai evoluir, e aí esse paciente pode chegar numa acne inflamatória, que é quando tem ali a presença, né, a formação das pápulas, das pústulas, e isso por si só já é desconfortável para o paciente, quando o paciente está apresentando muita acne inflamada, aquilo incomoda, tem alguns casos até que incapacita a pessoa, dependendo do grau de inflamação desse paciente, isso incapacita esse paciente, faz com que esse paciente tenha vergonha de se relacionar com outras pessoas, tenha vergonha de trabalhar. Então, isso acontece, né, e é muito sério. Então, quanto antes a gente intervir, melhor resultado esse paciente vai ter, né? Inclusive, fica até mais fácil da gente estar tratando. E aí, então, sabendo que a acne, esse processo inflamatório, que a gente tem o excesso de produção de sebo, hiperqueratinização, então, nós temos aqui alguns ativos que a gente pode estar utilizando ali para tratar a acne do nosso paciente. Então, por que a gente utiliza o ácido salicílico para o tratamento da acne? Primeiramente, o ácido salicílico, ele tem ação queratolítica, então ele dissolve os queratinócitos. Falei para vocês que o excesso de produção de sebo vai fazer com que esse paciente tenha uma hiperqueratinização. Então, tem paciente que chega para você ali, que ele tem tanta oleosidade, tanta acne, e aquela pele espessa, grossa. Por quê? Excesso de queratina, né? Foi tanta queratina que foi formando ali. Então, o ácido salicílico, ele afina o extrato córneo. Então, ele vai dissolver esses queratinócitos, vai afinar o extrato córneo do paciente. Além do que também, ele tem essa ação seborreguladora. Por isso que a gente utiliza muito, né, ali o ácido salicílico. Mas, se for um paciente, por exemplo, que tem uma pele mais sensível, que já não tem tanta hiperqueratinização ali, já não é ideal você usar um sabonete de ácido salicílico. Seria mais interessante você usar, por exemplo, um sabonete de ácido glicólico, porque o ácido glicólico, ele também pode ser utilizado ali na acne, porque ele faz renovação celular e ele tem ação hidratante. O ácido glicólico, ele é considerado um esfoliante suave, tá? Dependendo da concentração em que ele está na formulação ou do pH, ele também, além de ser um esfoliante suave, ele tem também função hidratante. E o paciente com acne, gente, ele possui muita oleosidade. E aí a gente acha que pele acneica a gente não pode hidratar, enquanto, na verdade, a pele acneica, pelo excesso de oleosidade que ela apresenta, na maioria das vezes ela é uma pele desidratada, porque água e óleo não se misturam. Então, se eu tenho excesso de oleosidade, essa pele ela vai ter dificuldade de reter água, então eu preciso aumentar a hidratação dessa pele. Então, nesses casos aqui, se for um paciente de pele mais sensível, que não tem uma camada córnea tão espessa, seria interessante a gente utilizar ali um sabonete de ácido glicólico ao invés de um sabonete de ácido salicílico, né? Temos aqui também a niacinamida. O paciente está com acne inflamada, então o ideal, um sérum de niacinamida ali, para desinflamar essa pele desse paciente. Tem um outro ativo que eu gosto muito para controle da oleosidade e anti-inflamatório, que chama-se ácido mandélico, tá? Sou apaixonada na ação do ácido mandélico, ele tem ação clareadora suave também, né? Então ele é anti-inflamatório. Teria mais ou menos uma função parecida ali à da niacinamida. Então, se o meu paciente está lá com excesso de oleosidade, acne inflamada, a niacinamida seria uma opção, ou o próprio ácido mandélico. Temos também o peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla é um ativo muito antigo, tem de drogaria aí, conhece, né? Era muito comum os médicos prescreverem eritromicina com peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla, ele tem ação bactericida,
tá? Então, se eu falei para vocês ali que a gente tem as pápulas, as pústulas, gente, para quem não sabe o que é pústula, tá? São aqueles pontinhos amarelos, falando porque às vezes tem gente que não sabe e tem vergonha de perguntar. Então, quando o paciente chega ali com pápula e pústula, aquilo ali significa que houve migração bacteriana, né? Então, teve muita proliferação bacteriana ali, e aquelas pústulas, os pontinhos amarelos, só porque meu organismo tentou controlar aquele processo inflamatório ali, degradar aquelas bactérias, por isso houve a formação das pústulas. O peróxido de benzoíla, ele tem essa ação bactericida, tá? Hoje em dia, nós temos ativos aí no mercado, o peróxido de benzoíla, ele, quando a gente vai formular, normalmente faz ele sozinho na formulação, não consegue se associar a outros ativos. Eu não sei como que ele chama na drogaria, mas eu sei que vem ele sozinho mesmo. Eu não lembro acho que o máximo que deve ter na drogaria é ele associado à eritromicina, não me lembro agora, tá? Mas na manipulação, então, a gente não fazia ali muito o peróxido de benzoíla associado a outros ativos, porque ele deixa a formulação muito estável, ele é incompatível com um monte de ativos, é muito difícil estabilizar uma formulação com ele. Porém, hoje nós temos versões melhoradas do peróxido de benzoíla, que são mais estáveis, né? Seriam como se fossem nanopartículas no peróxido de benzoíla, e a gente consegue entregar ali um resultado melhor para o nosso paciente. O peróxido de benzoíla também, ele tem uma particularidade ali que ele irrita muito a pele, deixa a pele muito sensível. Esse peróxido de benzoíla melhorado, essa versão nova, nessas novas gerações de peróxido de benzoíla, eles não agridem a pele, não causam essa irritação. Então, o peróxido de benzoíla é um excelente ativo, mas não era todo mundo que conseguia utilizar, né? Então tem pessoas de peles sensíveis que não dava conta de utilizar o peróxido de benzoíla, mas aí a gente tem essa opção, né, versões melhoradas ali, novas gerações que o paciente consegue utilizar sem maiores problemas. Pensando também na suplementação, tá? Então, quando a gente fala ali de acne, falei para vocês que a nossa pele, ela reflete o nosso interior. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar. É claro que um adolescente está ali começando a apresentar muita acne. Então, principalmente se for ali na fase da puberdade, a gente sabe que tem os fatores hormonais associados, nós vamos avaliar se é um fator hormonal, ou se é simplesmente uma má alimentação. Então, a gente sabe que alimentos muito industrializados, né, muito consumo de alimentos industrializados ali, excesso de carboidratos, de gorduras, vão fazer com que esse paciente tenha ali, né, vão gerar ali uma disbiose no intestino desse paciente, vai fazer com que esse paciente tenha uma maior produção de sebo, tenha a pele oleosa decorrente da má alimentação. Então, nesses casos aqui, a gente tem ativos que vão fazer essa modulação hormonal, quando for decorrência hormonal. Então, a gente tem lá o sal palmeto, que ele é um ativo que ele vai fazer essa modulação da 5-alfa-redutase ali, tratando a acne hormonal, modulando a DHT do paciente, que é a dihidrotestosterona, tá? Agora, mas sal palmeto ali, ele apesar de ele ser um fitoterápico, ele entra como prescrição médica. Então, nós não podemos prescrever, tá? Ele não é de retenção, mas ele é de prescrição. Mas nós temos aí outros ativos, a própria finasterida, ela faz isso, nós temos ali a dutasterida, que é um outro ativo também que a gente tem ação similar à finasterida. Nesse caso, você vai avaliar. Se for alguma coisa que realmente você perceber que é hormonal, né, você vai precisar da prescrição de exames. Então, muitas vezes você vai precisar encaminhar esse paciente para o médico. E eu sempre falo, se você não tem certeza do que como tratar, encaminha para o médico, é melhor, né? Não fica ali tentando resolver uma coisa que você não tem certeza. Às vezes você pode piorar a condição do paciente. Nós temos outras coisas que a gente pode estar trabalhando aqui. Então, se eu observar que esse paciente tem ali muita acne decorrente de uma má alimentação, então nós temos aqui, é sempre necessário, coloquei aqui uma foto, eu não gosto de trabalhar com manipulado. Tem gente que fala, eu não gosto de trabalhar com produto manipulado, eu gosto de trabalhar com produtos da drogaria. Então eu sempre gosto de dar essa opção também. Quem quer trabalhar com manipulado, pode prescrever a formulação. Eu quero trabalhar com drogaria, tem algumas opções. Eu falo que eu não conheço tudo. Como eu sou da manipulação, eu não conheço todos os produtos da drogaria.
né? Mas o que eu conheço ali, eu sempre busco colocar opções ali para os pacientes, né? Para você prescrever para o seu paciente. Então, você pode fazer um pool de probióticos para esse paciente, voltado ali para regular essa flora bacteriana desse paciente, tentar melhorar esse processo ali de desbiose. Nós temos aqui sempre o zinco associado. Gente, o zinco, ele tem ação bactericida, tanto de uso tópico quanto de uso oral. A gente faz a utilização das formulações de zinco tópico, quando eu quero ali cicatrização, evitar que o paciente tenha uma infecção decorrente de um processo inflamatório muito intenso. Então, a gente faz a utilização ali do zinco para modular isso, né, ajudar a modular essa função barreira da pele, porque ele tem essa ação antimicrobiana. Nós temos a vitamina A, e aí que ela tem ação seborreguladora. A vitamina A é muito conhecido aí o Rocutan, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece o Rocutan. O que é o Rocutan? É a isotretinoína. Assim como nós temos o ácido retinóico, que é a isotretinoína de uso tópico, o Rocutan é a isotretinoína de uso oral. Então, eles são derivados da vitamina A. A vitamina A, ela é uma vitamina que ela trata qualquer alteração textural de pele. Então, se o meu paciente, ele tem rugas, né, o ácido retinóico ou a própria vitamina A, ele vai tratar, por isso que se prescreve, e hoje em dia está muito banalizada a questão da prescrição do Rocutan, porque os dermatologistas, eles têm prescrito o Rocutan até para adolescentes. Então, adolescente de 13, 14 anos, chega lá no consultório, o médico, ele vai já prescreve Rocutan para esse paciente, sendo que, na maioria das vezes, a gente sabe que o adolescente, ele está com aquelas acnes ali em decorrência de uma má alimentação. E a gente tem que pensar também, não só nos efeitos ali, nos resultados do medicamento, mas aqui todo mundo é farmacêutico, a gente sabe que a longo prazo, essas drogas, né, o Rocutan, ela é extremamente tóxica para o fígado, então ela é hepatotóxica, e aí eu vou prescrever isso para um adolescente, sendo que eu sei que o problema daquele adolescente é a alimentação, enquanto que se ele melhorar a dieta, ele vai melhorar a qualidade da pele, vai diminuir a produção de sebo, né? Então tem outras coisas paliativas que a gente pode estar utilizando, ao invés de já partir logo para um Rocutan. Então, hoje em dia, tem se usado ali o Rocutan como uma questão até de estética, tá? Mas a gente vai ver isso aí a longo prazo, né? O que isso vai trazer para os nossos pacientes? Porque hoje em dia está muito banalizado. Então, qualquer coisa, prescreve Rocutan. E aí, já tem alguns artigos científicos também mostrando a utilização da vitamina A, ao invés de se prescrever o Rocutan, então a gente consegue utilizar ali a vitamina A, 10.000 I, 5.000 I de vitamina A, altas doses mesmo, de vitamina A, porque a vitamina A ela vai tratar as alterações de pele. E ela apresentou resultado ali semelhante, não tão potente quanto o Rocutan. É claro que é um resultado mais lento que o Rocutan, mas bons resultados, tá? E não tão danoso, ao mesmo tempo que eu vou conseguir entregar bons resultados para o meu paciente com maior segurança. Então, a gente tem essa opção aí de estar utilizando a vitamina A em altas doses. Então, eu posso utilizar tanto no tratamento da acne, quanto no tratamento de rejuvenescimento, quanto na questão do clareamento de pele, né? A gente usa o ácido retinóico, quando a gente fala de prescrição, o ácido retinóico, ele trata todas as disfunções que a gente tem estéticas. Então, eu consigo tratar melasma, rejuvenescimento, porque a vitamina A ali, o retinóico, ele faz renovação celular, então ele faz o estímulo de colágeno, ele capta o melanócito circulante ali, quando a gente está falando ali do melasma, né? Então a gente tem a utilização ali da vitamina A como uma opção para o Rocutan. Então na acne ali, seria uma boa opção para a gente estar utilizando a vitamina A associada ao zinco. Poderia utilizar também a niacinamida. A niacinamida, para quem não sabe, ela é a vitamina B3 tópica, né, ou nicotinamida. Então, a gente utiliza muito ela também em formulações não só de uso tópico, né, a gente vê muita utilização dela de sérum de niacinamida, ela é bem famosinha, mas a gente utiliza ela também em formulações orais,
ok? Com esse potencial de ação anti-inflamatório que ela tem. Então, eu poderia colocar aqui na minha formulação a vitamina A, o zinco e a niacinamida também associada junto com os probióticos para o tratamento da acne do meu paciente? Sim, porque eu vou estar ajudando a desinflamar esse paciente, né? Fazendo essa utilização aqui. Então, continuando aqui, vamos falar aqui um pouquinho de envelhecimento. Quais são as opções que a gente tem ali de envelhecimento? Então, quando a gente fala de envelhecimento, é um processo, né? O envelhecimento em si é um processo fisiológico do nosso organismo. Então, com o tempo, com o passar dos anos, a nossa pele, né? Nós vamos perdendo aquela capacidade de produção de colágeno, elastina, matriz extracelular e o colágeno, né, a matriz extracelular, ela que vai dar sustentação para a nossa pele. Então, como que acontece, né, a formação da ruga? Então, essas fibras ali, elas vão, né, se afrouxando ali, né? Então, por isso que a gente tem a formação da ruga, porque eu perco essa qualidade dérmica do meu paciente, tá? E isso aqui é fisiológico, gente, não tem como. A gente pode retardar esse processo. Então, quando a gente fala, então são vários fatores ali envolvidos, além da questão fisiológica, nós temos o estresse oxidativo, o fotoenvelhecimento, né, que é aquele envelhecimento causado decorrente da exposição solar prolongada. Então, é muito comum, pessoas que ficam muito tempo expostas ao sol, a radiação, ela vai gerar ali estresse oxidativo e esse paciente ele vai ter um aumento na produção de radicais livres, então vai apresentar um grau mais acentuado, né? Vai apresentar ali o envelhecimento precoce. Outra coisa também, né? Má alimentação. Quando a gente está lá na nutrição, a gente estuda os processos de glicação. E o que é essa glicação? Essa reação de glicação é quando eu tenho ali uma molécula de proteína, de carboidrato, né? Quando a gente consome muito carboidrato, esse carboidrato está em excesso no nosso organismo, ele vai começar a degradar as moléculas de proteína. Então, isso é o processo de glicação. Então, e aí o paciente começa, né, a envelhecer muito rápido. Então, você que está aí, que não quer envelhecer muito rápido, para de comer porcaria, tá? Uma boa maneira de você retardar o envelhecimento. Não adianta só ficar ali fazendo procedimento estético, colocando bioestimulador, tomando colágeno, se fica comendo muita porcaria, tomando muita Coca-Cola, comendo muito sanduíche, tá? Não vai adiantar nada, você vai estar jogando seu dinheiro fora, né? Porque aí você está o tempo todo formando processos ali de glicação no seu organismo. E aí, quando a gente pensa, então, em estresse oxidativo, a gente tem que pensar em moléculas antioxidantes. Então, a gente tem ali, o nosso organismo, ele precisa de ter um equilíbrio, tá? Isso a gente chama de homeostase. E aí, o que é a homeostasia? Então, para cada molécula de radical livre, eu tenho que ter uma molécula de antioxidante, ok? A mesma coisa ocorre para esses pacientes que fazem atividade física muito intensa, né? Por que os jogadores de futebol, eles aposentam muito rápido ali? Porque atividade física, né, ela em excesso ali, ela gera muito antioxidante. E o nosso organismo, ele precisa estar em equilíbrio, em homeostase. Excesso de antioxidante também faz mal, gente. O que a gente está vendo aí nas terapias injetáveis agora, né, terapias injetáveis, para quem não sabe, é a soroterapia. Não é correto utilizar esse nome, tá? Então, nutrição parenteral injetável, suplementação injetável, mas a gente não pode usar esse termo soroterapia, porque soroterapia vem de aplicação de soro. Então, seria uma técnica sem comprovação científica. E aí, o que a gente tem visto, né? Pessoal aplicando muito antioxidante. Vamos tomar aqui, a pessoa come porcaria a semana inteira, vamos aplicar um sorinho de PQQ nesse paciente. Vamos dar PQQ para esse paciente. Então, excesso de antioxidante, gente, também faz mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, é muito comum esses praticantes de atividade física muito intensa, eles envelhecem muito rápido. A pessoa começou ali, tá, e começou a andar de bicicleta e correr, fazer muito intensa atividade física ali, você vai observar que essa pessoa, depois de um tempo, nossa, fulano envelheceu muito rápido. Por quê? Excesso de antioxidante, ok? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo demais faz mal. Então, quando a gente pensa ali no envelhecimento, a gente utiliza muitas substâncias antioxidantes, por quê? Para combater os radicais
livres, ok? Então, o que a gente tem ali de antioxidante muito utilizado no tratamento do rejuvenescimento? A vitamina C. A vitamina C, ela tem ação antioxidante e ela também participa do processo de formação do colágeno. Mas, quando eu dei o exemplo para vocês de nutricosméticos, tem um ativo que eu gosto muito e ele tem um excelente custo-benefício, que é o pomegranate, o extrato da romã. O extrato da romã, ele tem ação anti-câncer, ele tem ação anti-radicais livres, rejuvenescimento, clareamento da pele. Então, ele é um excelente ativo ali, né? Faz fotoproteção também, um excelente custo-benefício. Então, nós temos aqui, sempre que tratar, colocar um ativo antioxidante na formulação desse nosso paciente, e aí a gente tem o ativo da romã, tanto para uso tópico quanto para uso oral. Nós temos a própria vitamina C, que ela é utilizada tanto de uso tópico quanto de uso oral também. Nós temos o retinol, ou o ácido retinóico, que faz ali a renovação celular, vai gerar, então, esse estímulo de colágeno, né? Nós temos o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, o que ele faz? Ele é um agente hidratante, ele vai aumentar a hidratação da nossa pele. Então, devido a essa capacidade ali, né, de matrizes, formação de matriz extracelular, essa perda da qualidade dérmica, então a gente perde a capacidade de reter água na pele. E aí esse paciente, ela fica com muita queratina e pouca qualidade dérmica. Então, ela não consegue reter água. Então, a gente precisa colocar ali ativos hidratantes, tentar devolver a qualidade dérmica para esse paciente, né, fazer os estímulos ali, por isso que os bioestimuladores na estética são tão utilizados. Então, a gente vai prescrever para esse paciente aqui ativos que vão estimular, né, colágeno, e aí eu consigo devolver uma qualidade dérmica para essa paciente, ativos antioxidantes e que vão fazer renovação celular, aumentar a hidratação da pele. Então, da mesma forma, a gente tem aqui os peptídeos do colágeno, né, são proteínas ali sinalizadoras para fazer a formação do colágeno. Nós temos o silício, agora falando aqui de suplementação de nutricosmético, nós temos o silício, e ele vai participar ali do estímulo do colágeno. Vitamina C, o ácido hialurônico também, tanto oral quanto tópico, a gente utiliza muito, né? Coloquei essa marca de colágeno aqui, o Collagen da Essential, mas a Renova também está com um colágeno muito bom, não sei se tem alguém aí de drogaria que trabalha com essa marca de colágeno da Renova, é um excelente colágeno. Tinha um outro também, a Sanavita, também tem um colágeno muito bom, tem até um colágeno enriquecido com vitaminas, ok? Então, para aquela paciente que chega para você lá na sua prática e fala, olha, eu quero tratar rejuvenescimento ali, mas e aí você vai perguntar, como que é a sua alimentação? Come muita besteira, não come frutas, verduras? Gente, quando a gente pensa em estimular alguma coisa no nosso organismo, nós precisamos de nutrientes para formar aquilo que eu estou estimulando. Então, se eu penso em colágeno, eu preciso de nutrientes para a formação desse colágeno. Então, quando a gente fala de colágeno, eu preciso de vitamina C, eu preciso de vitamina A. Nós temos 3 vitaminas no nosso organismo, que é a vitamina B6, a B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a metilcobalamina, né, na forma metilada dela. E essas 3 vitaminas, elas são substratos para qualquer reação química no nosso organismo. E a gente tem que entender que os macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, esse nós adquirimos com facilidade, que está lá no arroz, no feijão, na carne. Agora, os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais, esses estão nas verduras, tá? E nas frutas. E a maioria dos nossos pacientes, eles vão chegar lá para você, quantas frutas você consome por dia? Às vezes o paciente não consome uma fruta no mês. O paciente não come verdura. A verdura que ele come, como verdura como? Batata frita, né? Então, é o tipo de verdura que esse paciente vai consumir. Então, esse paciente, na maioria das vezes, é importante você fazer uma suplementação para esse paciente, para qualquer coisa. Nossa, o paciente está com a ferida aberta aqui, não está cicatrizando porque não tem nutrientes ali para fazer angiogênese, não tem vitaminas suficientes, né? O corpo dele não consegue produzir ali as interleucinas, os fatores de crescimento, modular esse processo inflamatório. Nossa, o paciente pegou uma gripe e esse aqui virou uma pneumonia muito rápido. Por quê? Porque não tem nutrientes para estimular as células de defesa do organismo desse paciente. A gente precisa, né? Por isso que a suplementação, os nutracêuticos, eles estão muito relacionados ali com a nossa prática clínica. A gente tem que
não só a parte de dermocosméticos, mas também a parte dos nutracêuticos, tá? Isso é importante. Quem trabalha com as terapias injetáveis ali, fazer a suplementação de vitaminas no paciente, isso não é para ficar sendo feito toda semana, você faz ali como se fosse uma dose de ataque, porque a absorção é mais rápida, quando a gente faz isso de maneira endovenosa é mais rápido, depois você vai mantendo essa suplementação com cápsulas, faz um polivitamínico ali para o paciente, né? Tudo vai depender do que você quer tratar ali. Outra disfunção também que a gente tem, né, outra alteração de pele que a gente tem também, que é muito comum, e aí a gente tem muita procura para o tratamento, são as hiperpigmentações. Então, o que é uma hiperpigmentação? Alguma alteração ali que gerou um excesso de produção, né, uma produção exacerbada da melanina. Melanina é célula de defesa da nossa pele, gente. Então, toda vez que a nossa pele sofre uma agressão, dependendo da intensidade dessa agressão, da intensidade desse processo inflamatório que foi gerado, a minha pele ela vai mandar melanócito ali para defender a minha pele como um mecanismo de defesa, tá? Então, o melanócito ali, ele é uma célula de defesa. E aí a gente tem muito ali, quando a gente fala de disfunções, qualquer tipo de hiperpigmentação, a mais comum que a gente tem, de maior procura, é o melasma. Então, o melasma, ele é multifatorial, a gente sabe que tem alterações hormonais, a gente sabe também que tem a questão o estilo de vida do paciente, às vezes foi algum procedimento estético que ela fez ali que agrediu a pele dela, alguma coisa que aconteceu, um produto que ela utilizou, uma alergia muito intensa que desencadeou esse melasma dessa paciente, mas a gente tem ali, né, alguns ativos que vão ajudar a clarear, né, nós chamamos, né, esses ativos de ativos inibidores da tirosinase, que eles vão inibir a ação da enzima, que vai estimular essa produção exagerada dos melanócitos ali, né? Alguns deles, como a hidroquinona, ela vai degradar essa melanina que foi, esse excesso de melanina que foi ele depositado na pele do meu paciente. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui que é o clássico, que é a hidroquinona, e aí a gente tem lá o Vitacid Plus, que é muito comum, todo ser humano usa isso, né? O grande problema da hidroquinona, quando a gente fala de clareamento de pele, de melasma, a hidroquinona, ela é um excelente ativo, mas é um ativo que foi extremamente demonizado por conta do erro, né? De forma indiscriminada, porque foi utilizado da maneira errada. Tá? Então, a hidroquinona, se bem utilizada, ela traz excelentes benefícios para a pele, mas se utilizado por longos períodos de tempo, ela pode sim matar o melanócito, o paciente ela pode ter ali um efeito rebote, né, que é o que a gente chama, a pele ela fica meio que dependente, a gente tem que fazer um desmame desse paciente, não pode parar de uma vez, porque senão a pele mancha toda, mas a hidroquinona, quando bem utilizada, ela é muito boa, ela ainda é padrão ouro para o tratamento do melasma, não tem nenhum ativo com ação superior à hidroquinona, ok? Nós temos outros ativos bons clareadores, mas não é igual, gente. O alfa-arbutin, que é um derivado da hidroquinona. Nós temos o ácido tranexâmico também, o ácido azelaico. O ácido azelaico, ele é um ativo ali de forma segura, né? Na drogaria a gente tem ali o azelã, ele é um clareador suave também, então a gente tem aqui algumas opções. E, pensando na suplementação, para quem já ouviu falar, um protetor em cápsula, protetor solar em cápsula, um fotoprotetor oral, o que é isso, professora? Então, o fotoprotetor oral, eles são ativos, normalmente fitoterápicos, então eles são ativos que eles vão reduzir. Por que eles são fotoprotetores ali? Porque a função deles, eles têm ação antioxidante e eles vão ter também ação anti-inflamatória, então eles vão ajudar a proteger a pele quando ela ficar muito tempo ali exposta ao sol. Eles vão ajudar a proteger ali a pele para que essa pele, ela não se queime com tanta facilidade, né? Não sofra tantos danos ali da radiação. Então é como se eu pudesse ficar mais tempo exposta ao sol e demorasse mais tempo para queimar quando eu estivesse exposta ao sol. Seria mais ou menos isso, tá? Então ele vai ajudar a proteger a nossa pele frente à inflamação causada pela radiação. Então, os fotoprotetores orais, eles vão potencializar a ação do protetor solar, tá? Mas eles não substituem, gente. Tem muita gente que acha que agora eu vou tomar o protetor solar em cápsula, eu não preciso usar o protetor tópico. O protetor tópico, ele é extremamente necessário, ele vai fazer uma barreira ali na sua pele, ele vai proteger de fato a sua pele. Esse aqui, ele vai apenas potencializar. Então, isso aqui é muito importante. Aquela paciente de pele sensível, que tem rosácea, ou que tem melasma, quer viajar,
trabalha exposta ao sol ou trabalha com alguma coisa que agrida a pele dela, né? Então, por exemplo, eu tenho melasma e eu sou cozinheira e eu fico ali com fonte de calor direto no meu rosto, isso vai fazer com que o paciente manche. Então, essas formulações aqui, esses ativos, eles vão ajudar a minimizar os danos para essa pele, ok? Então, você pode fazer aqui tanto manipulado, uma suplementação para essa paciente. Coloquei aqui o hidroxitirosol. O hidroxitirosol é o Oliolar, tá? Quem já ouviu falar, que a gente chama de peeling em cápsulas. O Oliolar, o princípio ativo do Oliolar é o hidroxitirosol, que é a molécula ativa. Então, ele é derivado da oliva. Então, ele tem essa ação, né, clareadora e antioxidante, por isso que ele é chamado de peeling em cápsulas. Quando você faz um produto manipulado, você tem a opção de associar todos esses em uma cápsula só. Agora, quando a gente fala de industrializado, eu tenho que fazer ali separado. Eu não vou conseguir achar uma formulação contendo tudo isso em uma fórmula só, ok? Então, lá no drogaria a gente tem, se eu não me engano, é tein, que é a luteína também, né, que ela tem uma ação antioxidante clareadora muito boa, o piquenogenol, polipódium, o piquenogenol também tem na drogaria, não me lembro o nome dele agora, e o próprio extrato do polipódium, que é o Elioral, bastante conhecido. Rosácea e dermatite. Tanto a rosácea quanto a dermatite são processos inflamatórios ali da pele, tá? Então, alguma coisa aconteceu, às vezes uma desbiose que esse paciente está apresentando, e isso está refletindo na pele, né? Está alterando a função barreira desse paciente. A maioria desses pacientes aqui que apresentam essas alterações de pele, ou apresentam deficiência de vitamina D, ou, na maioria das vezes, também desbiose, ok? Então, o paciente está com dermatite, vamos verificar como que está a vitamina D desse paciente. E falei para vocês que isso aqui é um processo inflamatório. Então, nesses casos aqui, a pele desse paciente está extremamente sensibilizada, bastante irritada. Então, a gente vai trabalhar formulações aqui no sentido de recuperar a função barreira desse paciente, hidratar muito bem essa pele, acalmar muito bem essa pele, ok? Mais esse processo inflamatório aqui, para que essa pele não fique tão irritada a ponto desse paciente ter manchas no rosto, desencadear um melasma. Por quê? O melanócito, eu falei para vocês que é uma célula de defesa. Então, se houve algum tipo de agressão na minha pele, dependendo da intensidade, a minha pele, né, ela vai mandar, ali meu organismo vai mandar melanócito para defender essa pele. Por que quando eu fico ali no sol, eu tomo muito sol, eu fico bronzeada? Na verdade, eu não estou bronzeada, eu estou inflamada, tá? Porque eu produzi tanto melanócito ali, né, foi tanta radiação que estava me inflamando, eu tive que produzir melanócito, e aí eu tô achando que eu tô bronzeada, bonita ali. Na verdade, foi muito melanócito que teve que ser produzido ali para defender a minha pele. Então, você está inflamado. Então, a gente tem que ter muito cuidado ali quando fazer alguma coisa, algum procedimento, depois que tomou sol e tudo ali, porque esse paciente pode ter mancha, pode vir a ter um melasma, porque aqueles melanócitos, né, o paciente estava exposto ao sol, o melanócito ainda está ativado, e aí eu gero um novo processo inflamatório em cima daquela pele que já estava inflamada e eu posso piorar essa condição. Nesse caso aqui da rosácea, da dermatite, acontece da mesma forma. Essa pele ela está inflamada, ela foi extremamente agredida e aí eu tenho que acalmar essa pele muito bem, hidratar bastante essa pele, melhorar a função barreira para que essa paciente não venha piorar essa condição ou até, né, tem alguns casos aqui que o paciente inflama tanto com a dermatite e pode virar uma infecção e aí depois mancha, né, principalmente se o paciente tomar algum tipo de sol e de maneira oral, né, o que a gente pode estar suplementando esse paciente? Nós temos os prebióticos ali, a gente pode fazer um pool de lactobacilos para esse paciente, para regular a flora desse paciente. Nós temos o próprio ômega 3, que é um importantíssimo suplemento que nós temos com ação anti-inflamatória, tá? Então, o ômega 3, além dele ter a função ali cardioprotetora, protetora do sistema nervoso também, ele é um excelente ativo anti-inflamatório. Então, nós temos algumas vias da inflamação no nosso organismo e o ômega 3 vai modular uma dessas vias de inflamação. Nós temos também o óleo de borragem, que ele aumenta a hidratação natural da pele, além dele ter também uma função anti-inflamatória. Então, a gente utiliza muito a associação tanto do ômega 3 com o óleo de borragem para modular ali a pele do meu paciente. É claro que não significa que meu paciente está com dermatite, eu vou conseguir resolver de imediato, tá, gente? Isso aqui é mais ali a longo prazo. Mas eu consigo modular
a imunidade desse paciente, melhorando, né, aumentando também a vitamina D desse paciente, e aí eu consigo modular a imunidade desse paciente, evitando que esse paciente venha a ter episódios de repetição dessa dermatite ou dessa rosácea, ok? Coloquei aqui alguns produtos que a gente pode utilizar, comprar prontos já, né, para acalmar a pele desse paciente, para tratar ali a rosácea. Então, nós vimos aqui alguns tipos de prescrição que a gente pode estar fazendo ali. Coloquei aqui 2 casos clínicos para mostrar para vocês. Esses aqui são casos que eu acompanhei, ok? E eu coloquei aqui primeiro uma adolescente de 14 anos com acne e pele sensível. Se vocês observarem aqui, ó, olha o tanto de comedões que essa paciente apresenta aqui, ó. Primeira coisa, né, essa paciente precisa de uma limpeza de pele urgentemente, mas eu preciso controlar a oleosidade da pele dessa paciente aqui. Ela tem 14 anos, ela é uma adolescente, então a gente tem vários fatores envolvidos aqui quando a gente pensa em prescrição para esse tipo de paciente. Primeiro, não é uma paciente que se alimenta bem, tem a pele sensível, né, já falei para vocês que ela é uma paciente de pele sensível, então eu não vou poder colocar qualquer ativo aqui, porque eu posso irritar essa pele, essa paciente pode vir a desenvolver ali uma dermatite. Então, eu tenho que controlar a oleosidade, tratar a acne dessa paciente e, ao mesmo tempo, acalmar essa pele. Então, quando a gente fala aqui, num caso desse aqui, o que a gente poderia estar fazendo para controlar a oleosidade dela? Seria um sérum de niacinamida. Já o ácido salicílico aqui, ele tem um potencial, né, de afinar o extrato córneo ali, então já não seria o ideal para essa paciente, porque ele iria sensibilizar muito, né, a pele dessa paciente aqui. Então, a niacinamida, por ser anti-inflamatória e seborreguladora, já seria mais indicado. Poderia ser um sabonete aqui de ácido glicólico para essa paciente também? Poderia. A gente tem pronto aí na drogaria, ou um sabonete calmante, um sabonete hidratante, também aqui seria uma opção melhor, tá? Do que o próprio sabonete de ácido glicólico. Porque o ácido glicólico, querendo ou não, ele dá uma sensibilidade na pele do paciente. Mas um sérum de niacinamida que resolveria bem o problema dessa paciente. E um protetor solar, tá? Oil free, ou seja, uma formulação ali livre de óleo para não aumentar o grau de oleosidade dessa pele. Gente, adolescente não tem muito o que fazer, tá? Então, esses pacientes adolescentes, eles gostam muito de tomar sol, porque gostam de praticar atividade física, principalmente homem, né? Gosta de jogar futebol. Então, a gente, quando vai pensar em prescrição para esse tipo de paciente, não dá para a gente fazer uma formulação básica ali, não, tá? Porque a gente tem que pensar no estilo de vida desse paciente. Sempre que você for prescrever uma formação para o seu paciente, você tem que pensar tudo isso. Qual que é o estilo de vida? Com o que essa pessoa trabalha? Né? Ela tem o costume de utilizar algum produto na rotina dela skincare? O paciente vai chegar para você, às vezes, e vai falar assim, eu não uso protetor solar. O que você usa na sua pele? Nada. Aí adianta você prescrever lá vou prescrever um sabonete para o dia, um sabonete para a noite, um sérum para o dia, um sérum para a noite, um protetor solar. O paciente não usa um protetor solar. Então, é importante você conversar ali com o paciente, né, saber como que é a rotina dele, e o menos é mais, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente faria para ela? Sérum de niacinamida, um protetor, oil free, e um sabonete hidratante para ajudar no controle da oleosidade dessa pele, né? Seria aqui uma boa opção. Se vocês estivessem aqui, a gente ia discutir juntos, né? Outro caso aqui, mulher de 46 anos, apresentando melasma e fotoenvelhecimento. Então, o que a gente poderia prescrever aqui para essa paciente? Nesse caso dessa paciente aqui, eu teria que pensar, né, em alguma coisa. Primeira coisa, se é fotoenvelhecimento, me diz que essa paciente, ela gosta muito de tomar sol, ok? Então, esse envelhecimento foi causado por uma exposição solar prolongada. Primeira coisa que essa paciente precisa agora, um fotoprotetor de boa qualidade, de preferência com base, tá? Um fotoprotetor solar com base, porque o fotoprotetor solar, as mulheres aí, pega seu vidrinho lá de maquiagem lá, sua base, e aí você olha lá assim, FPS 5, FPS 10, FPS 15. Por quê, gente? As maquiagens, elas contêm ali o óxido de ferro, e o óxido de ferro por si só, ele já confere um FPS de 5. Por isso que o protetor solar com base, ele é melhor do que um fotoprotetor sem base, tá? Ele é mais potente, então ele confere uma proteção melhor para a nossa pele, ok? Então, nas maquiagens, elas têm o óxido de ferro ali. E a gente tem também, às vezes, dependendo, tem até um FPS um pouquinho mais alto, porque a gente usa, às vezes, ali o dióxido de titânio para dar fundo de cor na maquiagem. E o dióxido de titânio, ele também faz fotoproteção. Ele é utilizado nos fotoprotetores minerais
como ativo fotoprotetor, ok? Então, a gente tem aqui essas opções para estar utilizando aqui. Depois, agora, para clarear as manchas dessa paciente. Então, eu vou avaliar. Se ela é uma paciente que ela fica exposta ali ao sol, eu tenho que usar um tipo de clareador suave. Não posso colocar um ácido muito forte. Se for uma paciente que não tem essa rotina, um Suavicid resolveria para ela, ou o Vitacid Plus, porque eu tenho a hidroquinona, que ela vai ter ação clareadora aqui nesse melasma, e o ácido retinóico associado, que vai fazer renovação celular, vai fazer estímulo de colágeno. Estaria tratando das duas coisas em uma só formulação. Mas se essa paciente for uma paciente ali que trabalha exposta ao sol, que tem uma rotina ali de cuidados não muito grande, né? Nesse caso aqui, eu teria que usar um clareador suave para não sensibilizar demais essa pele. O azelã ou o ácido azelaico seria uma opção de clareador ali, um alfarbutin, tá? Então, são opções que a gente teria aqui para tratar esses pacientes. Além da prescrição, gente, né, a gente precisa também pensar ali no marketing, né? Hoje em dia, o marketing também é importante. O profissional que ele quer se destacar, ele também precisa ter as suas estratégias de marketing. Então, quando a gente fala de cosméticos, dermocosméticos, o Brasil, ele tem crescido bastante, né? O mercado de cosméticos é um mercado que está em ascensão. Desde a pandemia, eu tenho acompanhado esse mercado, então é um mercado que tem crescido bastante. O Brasil, ele está em terceiro lugar no ranking mundial do mercado de cosméticos ali, então ele perde, se eu não me engano, a Coreia e Estados Unidos, e então a gente percebe que esse mercado é um mercado que está em constante crescimento, e quando a gente fala do mercado de cosméticos, a gente precisa entender, né, qual que é o segmento, tem que ter um estudo muito grande ali, né, de idade, qual é o estilo de vida do paciente, quais são as necessidades, e esse mercado é um mercado que tem crescido, por quê? Porque ele consegue atender todas as faixas etárias, todas as necessidades ali. Então, o paciente jovem, ele quer um cosmético para tratamento da acne, o paciente mais velho, ele quer um paciente para tratar rugas, ele quer um paciente para tratar rugas, ou para clareamento da pele. Então, são as demandas, e esse mercado ele consegue atender todas as demandas. E a gente percebe aqui, eu coloquei para vocês esse gráfico aqui da direita, que o segmento que mais cresce é o de skincare, né? Depois a gente tem aqui o de produtos para cabelo. Então, essa linha aqui, né, de skincare é o que mais cresce. Por isso que a gente precisa, né, estar aqui antenado com essa questão aí da prescrição, né? Precisa aprender a prescrever. Gente, se você quiser ter sucesso na sua prática clínica, você precisa aprender a prescrever, não deixar o paciente sair dali de mão vazia. Tem que ter uma prescriçãozinha ali, o paciente gosta muito, né? Eu não sou aqui da área do marketing, né? Mas você precisa também ali, como estratégia de marketing, ele ter um branding. Hoje em dia nós utilizamos muito a questão das redes sociais e dos influenciadores digitais. Coloquei aqui para vocês a Virgínia, né, é o maior exemplo disso ali. Então, você precisa se conectar com o seu público, porque hoje em dia as pessoas, elas não compram só o produto, mas elas compram também o propósito, né? E as grandes marcas, hoje em dia, elas têm ali uma identidade visual, elas têm ali um storytelling, né, que o storytelling é você contar uma historinha ali para o público, querendo passar uma mensagem, envolver as pessoas ali com aquela história, né? E falei para vocês que o grande exemplo que a gente tem ali é a Virgínia. Então, a Virgínia é um case de sucesso aqui. A gente vê a Wepink, quem vê a Wepink lembra da Virgínia. E as pessoas, elas consomem o Wepink, não é porque a Wepink é bom, os produtos da Wepink é bom, né? O atendimento da Wepink é péssimo. Esses dias eu fui para comprar um produto para uma parente minha, eu ia viajar, e lá traz o Wepink para mim, nossa, eu quero o Wepink e tal. Fui comprar, o atendimento é péssimo, tem demora na entrega, para quem compra pela internet, mas as pessoas compram, né, porque elas estão ali conectadas com a Virgínia. Então a Virgínia, ela tem as histórias dela lá, ela posta o dia a dia dela, a rotina, o que ela faz, o que ela come, onde que ela dorme, as filhas dela. Então, em vez ou outra ali, ela tá lá, passa um produto, ai gente, agora o perfume tal, não sei o que, tá. Então as pessoas, elas querem consumir, não é porque o Wepink é bom, mas por causa da Virgínia. Então, quando você precisa se conectar com o seu público, isso, né, eu até vi agora
essa semana que ela fez o aniversário da marca, e aí eles perguntaram, a repórter perguntou para ela, entrevistando ela, perguntou, você quer ali, você pretende contratar alguém ali para desenvolver parceria com alguém e tudo? Aí ela, eu não preciso disso, né? E realmente ela não precisa, né? Ela está já bem consolidada, ela é a cara da marca dela, né? Então, as pessoas, elas precisam, né, olhar ali para a sua clínica, para a sua farmácia, né, e lembrar de você precisa se conectar com o seu público. Hoje em dia, isso é muito importante, né? Então, os influenciadores, eu não gosto de aparecer, então faz propaganda lá, faz parceria com os influenciadores, né, para eles fazerem propaganda para você, tem as blogueiras ali, para estar demonstrando o seu produto. Gente, isso é um fator bastante importante quando a gente fala de marketing. Então, quem quer crescer, além de você aprender a prescrever, você precisa também pensar no seu marketing, né? Outra coisa também, posicionamento. Você precisa aprender a se posicionar. Eu trabalho muito com profissionais da estética. E aí, as pessoas chegam para mim e falam assim, professora, mas a estética já está saturada, né? Já tem muita gente na estética, eu não sei se é isso que eu quero, se eu vou continuar, porque a estética já está saturada, tá. E eu falo, né? Tá, mas qual que é o seu diferencial? Então, se você quer crescer, você precisa se posicionar. Quando a gente fala de posicionamento, qual é o diferencial que você tem? O que você tem de inovador ali? Qual a técnica que você tem? Quando você leva o paciente lá para a sua prática clínica, lá no seu consultório, você vai entender o que você oferece, qual que é o diferencial? O que vai fazer que a pessoa deixe de procurar a Maria ali, sua vizinha, às vezes até que está de porta a porta com você, o que vai fazer ela deixar de procurar a Maria para te procurar? O que você oferece? Né? Será que você está alinhado ali com a necessidade do seu cliente? Como eu falei ali, hoje em dia a gente tem demanda para produtos veganos, cosméticos, fitocosméticos, né? Tem gente que gosta de trabalhar só com a fitoterapia. E aí, qual que é o público que você quer trabalhar? Né? Você quer trabalhar com um público premium, um público acessível, e aí você tem que ter tudo isso, né, bem delimitado. Às vezes você vai precisar contratar ali uma consultoria para trabalhar isso para você, né? E aí você vai precisar ter o seu posicionamento ali no mercado. Eu quero trabalhar com público premium. Então, não adianta eu colocar o meu consultório, ou a minha farmácia, ou a minha clínica de estética ali quero trabalhar com público classe A, mas eu coloquei o meu consultório lá na periferia. Dificilmente as pessoas de um público classe A vão te achar ali na periferia, né? Você vai conseguir atingir pessoas ali, a não ser que você tenha uma estratégia muito grande, né, para as pessoas chegarem até você ali, mas vai ser difícil, né? Então, o que você tem para oferecer, né? Então, a prescrição personalizada, hoje em dia, quem trabalha, o profissional que trabalha com a prescrição, ele consegue se destacar, porque é uma área ali que ela existe uma lacuna muito grande, né? Essa parte da prescrição, os pacientes, eles não sabem prescrever. Qual que é o tipo de produtos que você prescreve, né? Até na hora da prescrição lá, quais são os tipos de produtos que você prescreve? O paciente chega ali, para mim, eu vou prescrever um Vitacid, eu vou prescrever um serumzinho da Princípia, nada contra, gente. Gosto muito dos produtos da Princípia, eu acho que é uma linha que entrou no mercado aí, que oferece um excelente custo-benefício, né, uma linha bem acessível. Então, quando a gente fala de posicionamento aqui, eu coloquei dois exemplos aqui, eu coloquei a La Roche e a Avon, mas poderia ser a La Roche e a Princípia, né? Também, porque a La Roche é um exemplo de posicionamento ali que trabalha com público premium. Então, as formulações da La Roche já são premium, então elas trabalham com produtos ali focados para regeneração dérmica, hidratação, são produtos que têm comprovação científica, né, que realmente tem ali um diferencial, diferente da Avon. A Avon também entrega o que promete? Sim, entrega, mas a Avon já é uma coisa ali mais popular, mas é o posicionamento dela, que ela escolheu trabalhar. Né? E aí você vai definir a estratégia de posicionamento de acordo com o público que você quer trabalhar. Você quer ser um La Roche ou você quer ser um Avon? Né? Então a gente fala que, eu falo que
tem público para todo mundo, gente. Tem público para quem quer ser um La Roche, tem público para quem quer ser um Avon, né? Então, quando falam para mim, a estética está saturada, não acho que está saturada. Tem público para todo mundo. Depende do que você oferece. Qual que é a sua estratégia, ok? E, então, além do marketing, tudo, né? Falei para vocês que um diferencial que a gente precisa ter aqui é a prescrição personalizada. Gente, a gente precisa, quando a gente fala de personalização, é você olhar ali o paciente como único. Cada ser humano é único, né? Mais uma vez, não existe receita de bolo. Você precisa sentar ali com o seu paciente, avaliar qual que é o perfil clínico desse paciente, qual que é a idade desse paciente, qual que é o tipo de pele desse paciente. Esse paciente tem uma pele seca, tem uma pele oleosa, tem uma pele, tem, sei lá, dermatite, é um paciente que tem dermatite, tem muita acne, qual que é o histórico dermatológico dessa paciente, o paciente tem melasma, o paciente vai chegar para você e falar assim, olha, eu já utilizei tudo quanto é produto, né? Esses dias mesmo eu tive uma paciente que me procurou, falou assim, olha, eu tenho melasma, eu já utilizei tudo que você imaginar. Aí eu fui sentar com ela e falei, defina-me tudo. O que você chama de tudo? O que você já fez? Sempre quando alguém me procura para tratar alguma coisa, para pedir uma indicação de um produto, alguma coisa, eu pergunto, me descreva a sua rotina, me descreve a sua vida. No caso dessa paciente, o que você já usou? Quais foram os procedimentos estéticos que você já fez? Quais foram os produtos que você já usou? Qual foi a última vez que você usou algum produto? Todo o histórico da paciente, para eu tentar entender, né? Falei, tá, então agora vamos começar do zero. Vou passar para você aqui uma suplementação, escutei toda a história dela, com o que ela trabalha. Então, muitas vezes, ela estava fazendo procedimentos estéticos que não condizia com a rotina dela. Então, essa era uma paciente que ela trabalhava ali exposta ao sol, e é a função dela, né? Então, ela ficava, todo dia ela tomava sol. E aí, fazendo peelings químicos, isso estava agredindo a pele dela, ela não tinha um tempo ali para se recuperar. E aí, cada vez pior o rosto dela, né, porque os tratamentos que ela estava usando, ele estava muito agressivo para a pele dela, não estava de acordo com a rotina. Falei, então agora vamos começar, nós vamos mais devagar, tá? Não tão, procedimentos estéticos ali não tão agressivos, vamos fazer uma suplementação, vamos começar a mudar. Falei para ela, cadê os seus exames? Vamos avaliar os seus exames hormonais. Também, gente, a gente sabe que eu tenho observado muito na minha prática clínica tratamento de melasma e alterações dos hormônios da tireoide, tá? Então, quando a paciente começa a suplementar ali, a modular esses exames, hormônios tireoidianos, a paciente começa a apresentar melhora, tá? Do clareamento da pele. Então, a gente fica ali fazendo peeling, colocando ácidos muito fortes ali, no rosto da paciente, sensibilizando a paciente, a pele da paciente fininha, parecendo um papel, né? Machuca ali já com facilidade, muito agredida, e não está tendo resultado. Por quê? Porque às vezes está faltando a gente tratar o interior. Então, ter aquele olhar mais clínico para essa paciente, né? Avaliar todo o histórico, fazer uma coisa realmente personalizada. Não é aquela coisa de, qual que é o protocolo para melasma? Suavicide. Ah, a paciente está com melasma? Mede suavicide nela. Nem sempre suavicide. Já peguei casos de paciente, né, que suavicide não clareou absolutamente nada. Quem já viu o suavicide aí, né, a hidroquinona, ela tem uma ação clareadora muito boa, mas essa paciente não estava respondendo mais, né, já tinha usado tanto que não respondia mais. Então, outra coisa também, quando a gente fala de personalização, escolher uma forma farmacêutica ideal para o seu paciente. Hoje em dia a gente tem várias formas farmacêuticas disponíveis no mercado. Então, tem paciente, gente, que vai chegar para você e falar assim, eu não dou conta de engolir uma cápsula, pode ser uma cápsula pequenininha. E aí, você tem que respeitar, né, o seu paciente, porque para você, uma cápsula pequenininha, você pode olhar e falar, que besteira, né, a pessoa não dá conta, quer falar para mim que não dá conta de engolir essa cápsula? Não, a paciente faz vômito, então tem alguma alteração ali naquele paciente, alguma coisa psicológica, né, que ele não consegue, só de ver a cápsula, ele já associa com o remédio e passa mal. E não é o gosto do remédio que atrapalha esse paciente, mas a questão da cápsula em si. Então, às vezes, você pode fazer um sachê para ele tomar ali, um gosto super amargo. Ele toma tranquilo, mas não pede para ele tomar uma cápsula que ele não vai conseguir. Então, você tem que respeitar isso. Às vezes, você toma 20 cápsulas ao dia com a maior tranquilidade. Quem toma ômega 3 aqui, ó,
é desse tamanho aqui a cápsula, enorme. Tem gente que não consegue tomar o ômega 3. Tem gente que prefere furar a cápsula do ômega 3 e toma com facilidade, mas não dá conta de engolir aquela cápsula. Então, você tem que criar, né, ali. Então, a gente hoje em dia tem xarope, a gente tem chocolate, a gente tem goma, pastilha, então várias formas farmacêuticas ali disponíveis para você oferecer para o seu paciente para tentar fazer ele sempre aderir ao tratamento. Sempre quando você pensa em prescrição, você tem que avaliar alguns fatores. Qual que é a forma farmacêutica ideal para esse paciente? Ele vai conseguir? Outra coisa que eu tenho que pensar quando eu penso em prescrição, qual é a formulação? Adianta você passar um produto lá, que às vezes uma formulação, né, custa R$1.000, uma formulação, para uma paciente que ganha um salário mínimo, essa paciente ela não vai usar. Você pode fazer o melhor procedimento ali, pode prescrever, mas eu estou prescrevendo uma fórmula para você muito boa, mas ela não vai dar conta. Às vezes ela pode comprar a primeira vez, mas ela depois não vai dar conta de manter o tratamento, porque vai ficar inviável, né, para essa paciente. Então, você sempre tem que ter ali opções de acordo com o paciente que você vai trabalhar. Agora eu só passo essa fórmula, só prescrevo isso aqui. Se ela não tem condições de comprar, problema dela, vai ficar sem tratar. Não, gente. Então, vamos procurar aqui uma forma, uma prescrição aqui que tenha uma ação similar para fazer com que essa paciente consiga, né, aderir a esse tratamento. E outra coisa também, quando a gente fala de prescrição personalizada, ajustar a concentração dos ativos de acordo com a tolerância. Isso é importante. Quando eu falo lá de Vitacid, nós temos lá o ácido retinóico 0,25%, 0,5%, até 0,1%. Acho que 0,1% é o Vitanol. Tem gente que usa Vitanol 0,1% tranquilamente, né? Não tem nenhum problema. Tem gente que não consegue usar ali o ácido retinóico 0,05%. Tem intolerância, a pele fica muito vermelha, muito irritada. Da mesma forma, quando eu falo de prescrição de cosméticos, prescrição de suplementos também, a dose que eu vou usar para um paciente, vamos falar aqui de ansiedade. Então, a gente tem lá, eu não sei se isso tem na drogaria, mas a gente tem o 5-HTP, que é um ativo que ele aumenta a serotonina, então ele serve ali para a modulação da ansiedade. Então, se a sua paciente ela tem um alto grau de ansiedade, talvez você vai precisar dar uma dose para ela de 200 miligramas. Ah, sua paciente é mais ansiosa, mas não tanto quanto a outra, então ela já vai responder bem uma dose de 50 miligramas de 5-HTP, ok? Então, é um produto, uma opção que a gente tem ali para modulação da ansiedade do paciente, alternativas ali, para quem não quer prescrever para paciente uma fluoxetina, e nós nem podemos, né, prescrever esse tipo de ativos. Mas, se essa paciente, você percebe que a sua paciente está apresentando um grau de ansiedade, você tem essas opções ali que você pode prescrever de fitoterápicos, né, esse 5-HTP, ele é um fitoterápico, e vai responder ali tão bem quanto uma fluoxetina, uma paroxetina. Claro que também vai depender do grau da ansiedade da pessoa, tá, gente? Tem alguns casos que realmente o paciente ele vai precisar tomar um medicamento controlado, mas se o paciente tem ali uma compulsão alimentar, excesso de carboidratos, gosta muito, né, de comer carboidratos ali, então é melhor você dar um 5-HTP do que dar uma fluoxetina para essa paciente. Come por compulsão, por ansiedade. Nesse tipo de casos aqui, o 5-HTP ele substitui muito bem uma fluoxetina. Agora, tem alguns casos que realmente, se o grau de ansiedade estiver muito intenso, o paciente vai realmente precisar, talvez, usar um medicamento controlado, e aí, nesse caso, ela vai precisar realmente procurar um médico, né, um psiquiatra ali, ou um endocrinologista, que vai poder ajudar de maneira melhor essa paciente. Então, eu queria deixar para vocês aqui, né, que quando a gente fala de prescrição personalizada, nós precisamos, né, fazer aqui a nossa prescrição de acordo com as necessidades daquele paciente que está ali na sua frente, sentado com você ali. Você vai olhar para esse paciente, você vai prescrever pensando nesse paciente. E é diferente, né? Quando o paciente ele olha, ele percebe que você investigou a vida dele, que você teve um olhar diferenciado para esse paciente, porque às vezes ele pagou tão caro numa consulta para consultar com o médico, e aí o médico atendeu ele em 5 minutos, né? Não perguntou nada sobre a vida dele, sobre o estilo de vida dele, e aí você teve esse olhar mais crítico ali, né?
conseguiu extrair muitas coisas desse paciente, que aquele médico não teve o critério para estar avaliando, né? Então, você consegue até fidelizar esse paciente. É diferente quando a gente faz, né, essa personalização do tratamento. Então, a gente precisa realmente começar a olhar os nossos pacientes de uma forma diferente. Mais uma vez aqui eu coloquei alguns exemplos de prescrição que a gente pode estar colocando aqui nos tratamentos de pele. Então, a gente tem o paciente chega ali com uma acne leve, a gente pode prescrever para ele ali um sabonete de ácido salicílico ou ali o sabonete de ácido glicólico, um sérum de niacinamida 10%, um protetor solar livre de óleo, sempre formulações, né? E aí o veículo, você vai mostrar para esse paciente que você consegue colocar a mesma formulação em veículos diferentes. Eu posso colocar um gel de niacinamida, eu posso colocar um sérum de niacinamida. Gente, para quem não sabe, quando a gente fala em sérum, o sérum, ele é somente um veículo, tá? O sérum, ele não é um produto. E aí, quando a gente pensa em sérum, a gente pensa logo assim, coisa cara. Na verdade, existe todo um marketing envolvido nessa forma farmacêutica. O sérum nada mais é do que um veículo, tá? Para uma formulação, eu posso fazer um sérum de ácido retinóico, um sérum de ácido salicílico. Então, ele é um veículo que na composição dele tem água, ele é um veículo não oleoso, né? Então ele é um veículo livre de água, ele tem silicones, e um polímero formador de gel bem suave, né? Tanto que ele é fluido. Então, quando a gente pensa em sérum, a gente pensa em conta-gotas, né? Uma coisa bem fluidazinha ali. Mas o sérum é um veículo como um outro qualquer, como um creme, como uma loção. Nossa, professor, se eu quiser prescrever todas as minhas formulações agora para os meus pacientes em sérum, eu posso? Pode. Ele é um veículo. É claro que a gente vai avaliar a compatibilidade dos ativos com ele, mas os sérums, na verdade, eles são compatíveis com a maioria dos ativos. Não consigo me lembrar agora de algum ativo que não seja compatível com esse veículo sérum. Okay? Da mesma forma também que eu poderia fazer um protetor solar aquoso em sérum ali, poderia usar o sérum como veículo para um protetor solar. Se meu paciente tem a pele oleosa, poderia fazer um protetor solar anti-acne. As indústrias, quando a gente fala dessa questão da personalização, já tem indústrias aí que estão fazendo fotoprotetor clareador, fotoprotetor com niacinamida. Da mesma forma, você pode fazer, eu posso prescrever um stick protetor para o meu paciente, anti-acne, para rejuvenescimento. Gente, você tem muitas coisas que você pode fazer ali em termos de prescrição, né, para oferecer para o seu paciente. Tem várias formas farmacêuticas ali, vários ativos dermocosméticos. Sempre que você for trabalhar, se você, eu quero trabalhar com farmácia de manipulação, entre em contato com a farmácia lá, né? Não sei se tem alguém aí que é da manipulação, mas você tem a opção de pede para eles quais são as bases, para eles apresentarem para vocês quais são as bases, quais são as formas farmacêuticas que eles fazem, quais são as bases, né? Os veículos cosméticos que eles têm, para eles levarem para vocês ali algumas amostras, para você sentir, saber qual que é a diferença. Nossa, essa aqui ela é oleosa, então meu paciente tem a pele oleosa, eu não posso. Essa aqui já tem um toque mais seco, então essa aqui para o meu paciente que tem a pele oleosa já seria ideal. Essa aqui já é bem mais pegajosa, tem uma carga de óleos maiores, então eu já posso prescrever para aquela paciente minha ali que tem a pele muito seca. E isso, gente, também é legal para você colocar ali no seu consultório, apresenta para o seu paciente, né? Olha, tem essa opção aqui, você pode escolher a sua base do seu cosmético que eu vou prescrever para você, né? Você pode escolher o veículo, você tem dificuldade com cápsula, você tem dificuldade com sachê, com líquido, então escolher ali, né, para sua paciente. A paciente ali tem muita compulsão por doces, às vezes você faz uma goma para ela, porque ela está fazendo uma dieta muito restrita, e aí faz uma goma que aquela goma seria adoçada e na cabeça dela ela acha que está comendo alguma coisa doce. Então a gente tem os edulcorantes ali presentes nas formulações que vão trazer esse ar doce para essa paciente, vai ajudar a modular ali aquela ansiedade no termo de compulsão. Falando aqui de envelhecimento, falamos muito aqui do sérum de vitamina C, mas poderia ser um sérum de ácido ferúlico, poderia ser aqui um sérum
de niacinamida com vitamina C e ácido ferúrico, com ação clareadora e antioxidante, também para o envelhecimento, o próprio ácido retinóico, um fotoprotetor solar, depois aqui voltando no melasma, um sérum de ácido tranexâmico com a vitamina C também, porque a vitamina C, ela faz estímulo de colágeno e o ácido tranexâmico tem ação clareadora. Poderia fazer um sérum de hidroquinona com a vitamina C para clareamento e estímulo de colágeno e o protetor solar com cor. Então você vai adaptar, né? Você vai perceber quando você está prescrevendo que a importância da personalização, porque às vezes vai chegar um paciente para você que ele tem acne, oleosidade, pele oleosa e acne. O outro já tem acne e manchas. Então, essa formulação dele vai ser diferente. A outra paciente ela tem melasma e pele oleosa, melasma e pele seca, acne e melasma. Então, para cada paciente dessa, vai ter que ser uma formulação. Você vai ter que mudar alguma coisa ali, colocar um ativo específico. Nossa, então, peraí, tem ativos aqui que eu vou tratar melasma e acne ao mesmo tempo. Então, eu vou trabalhar o ácido azelaico, por exemplo, é um ativo que faz isso. Ele atua tanto na acne quanto no melasma. Então, ao invés de eu usar a hidroquinona para essa paciente, eu vou usar um ácido azelaico. E aí eu vou ter um resultado melhor, porque eu vou mudar também a acne. A hidroquinona já não consegue fazer isso. Então, daí a importância de fazer algo personalizado para o seu cliente e não uma coisa só para todo mundo, ok? Bom, pessoal, então, finalizando aqui, né, a gente viu a diferença entre os cosméticos, os dermocosméticos, os nutricosméticos. A gente percebeu que, apesar deles serem diferentes, eles agem entre si, né, atuam em sinergia um com o outro e complementam ali a ação um do outro, tá? Então, a gente faz muito essa associação dos dermocosméticos com os nutricosméticos. As inovações tecnológicas, elas estão aí para trazer mais eficácia e segurança para o nosso paciente. Então, eu consigo entregar um resultado melhor para os nossos pacientes ali através da nanotecnologia, os exossomos, os fatores de crescimento, tá? Nós, através da prescrição também, da dermocosmética, a gente consegue perceber que a ciência e o mercado, eles andam de mãos dadas, né? Então, não tem como, né? A gente vê aí esse crescimento. E o mais importante também, que uma boa estratégia de marketing, o posicionamento e uma prescrição personalizada, elas são imprescindíveis para que a gente tenha sucesso nos nossos tratamentos ali com o nosso paciente, ok? E eu não sei se a gente vai ter aqui um momento para dúvidas, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser compartilhar algum caso clínico que tratou, alguma experiência, eu queria colocar aqui à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida também aí, às vezes não quer perguntar agora, pode colocar no grupo, e aí depois vão ser respondidas. Se alguém quiser perguntar, a hora é agora. Ok? Ninguém? Pessoal, já que não temos dúvidas, não temos perguntas, gostaria de agradecer aqui a dedicação, a participação de vocês nessa aula, tá? Queria dizer para vocês que conhecimento é uma ferramenta de transformação, mas a gente precisa aprender a colocar esse conhecimento em prática, a gente precisa colocar esse conhecimento em prática ali, né? E isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão se dedicando, vocês estão buscando conhecimento, isso é muito importante para você se diferenciar na sua profissão. Cada passo que você dá ali em direção ao conhecimento é um passo a mais, né, em direção ao sucesso, né, para quem quer ter sucesso, para quem quer se diferenciar nessa profissão. Eu sei que aqui só tem farmacêuticos, eu sou farmacêutica, sou apaixonada pela profissão farmácia. Se eu tivesse que escolher, faria farmácia, de novo, gosto muito. E eu falo que, hoje em dia, quem quer se diferenciar tem que estudar, né? Quanto mais conhecimento você adquire, mais você se desponta nessa profissão, com relação aos nossos colegas. E eu falo que a gente consegue ter conhecimento ali que às vezes nenhum médico tem, né? Então eu gosto muito da nossa profissão e quero estimular a vocês a estarem sempre estudando, né? E crescendo naquilo que vocês se propuseram a fazer. Tudo que vocês desejarem fazer, faça com amor, com determinação, e vocês vão alcançar aquilo que vocês desejam. Obrigada, e finalizamos aqui.